Ora, boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, fazer os agradecimentos à Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e dos Direitos dos Filhos deste convite em estar aqui. É sempre para mim uma honra poder falar sobre estas matérias, ainda para mais com um painel tão ilustre como este, constituído pela doutora Ana Teresa Leal e pelo Dr. João Coias, que já temos estado noutras ocasiões a falar sobre este tema. Eu tenho a vida um pouco facilitada, porque já tive o trabalho do Dr. João Coias a falar sobre a autoridade central e da doutora Ana Teresa Leal relativamente a alguns aspectos teóricos relacionados com os aspectos civis do rapto internacional de crianças, e ela desenvolveu bastante a questão penal, portanto eu sobre essa matéria não vou entrar, vou falar essencialmente sobre algumas questões que se levantam dos aspectos civis do rapto internacional de crianças, que, por fim de contas, não sendo o tema central daqui, mas é aquele que normalmente levanta mais problemas nos tribunais. De onde é que decorrem estas obrigações? De certa forma, decorrem de um conjunto de obrigações que os Estados assumiram, não só o Estado português, mas um conjunto de Estados, nomeadamente em função de regras comuns de direito internacional de proteção da família e do superior interesse da criança, e também destas obrigações internacionais a cargo dos Estados com vista a assegurar a reunião familiar. Isto resulta expressamente do artigo 11 da Convenção dos Direitos da Criança, uma convenção, já irei falar em pormenor sobre ela, um dos instrumentos que tem maior número de ratificações. Neste momento o único país que não a assinou foram os Estados Unidos, penso que a Somália até já assinou, apesar disso os Estados Unidos são parte na Convenção da Haia, como disse há pouco aqui o Dr. João Coias, portanto, para ver a importância que tem. No âmbito europeu, especificamente europeu, este instrumento também muito importante, que muitos já ouviram falar, que é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que fala realmente do artigo 8º. Estes apenas para dar um conjunto de exemplos dos instrumentos mais importantes nesta matéria, que estabelecem estas obrigações relacionadas com a reunião familiar e com a proteção dos direitos da criança. Particularmente sobre a Convenção dos Direitos da Criança, as normas aqui que são mais importantes são estas aqui, o artigo 9, número 13, o artigo 11 e os artigos 19 e 20, nomeadamente este artigo 9, número 3, que tem também expressão na nossa legislação interna, que é o direito da criança, separada de um ou de ambos os pais, de manter regularmente relações pessoais e contactos diretos com ambos, salvo se tal se mostrar contrário ao seu superior interesse. O artigo 11, do fim de contas, estabelece para os Estados partes desta Convenção, que foi aprovada pelas Nações Unidas em 89, as medidas para combater a deslocação e retenção ilícita de crianças no estrangeiro, promovendo a conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais ou a adesão a acordos existentes. Não existem só estes instrumentos, embora em Portugal o que nos vincula são estes instrumentos que falou o Dr. João Coias e a Dra. Ana Teresa Leal, da Convenção da Haia de 1980 e o Regulamento de Bruxelas 2 bis, existem também outros instrumentos de natureza regional, particularmente no âmbito do Mercosul, a Convenção de Montevideo, por exemplo, que abrange os Estados da América Latina, portanto, no âmbito deste artigo 11. E, finalmente, também a adoção destas medidas legislativas, portanto, como obrigação dos Estados, medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à proteção da criança, bem como proteção e assistência especial do Estado a crianças privadas do ambiente familiar. Ora, isto, como obrigações de direito internacional, levanta logo uma questão que é a seguinte: são obrigações assumidas por um Estado. E, sendo obrigações assumidas por um Estado, eles vinculam todos os órgãos do Estado. Portanto, isto é algo que tem que ser compreendido desta forma. Portanto, é prévio a qualquer consideração que se possa fazer do âmbito nacional. E uma das questões mais relevantes que se também tem observado a nível de evolução deste direito internacional é as normas prescindirem deste conceito, que era um conceito que estava muito arraigado ao conceito de nacionalidade das pessoas, ou particularmente o estado da nacionalidade da criança, e criar aqui o estado da residência habitual, que até pode não coincidir com o estado da nacionalidade. Portanto, também aqui há um sinal muito importante, que o que interessa aqui, efetivamente,
é que a competência para determinar ou aplicar medidas relativamente a uma criança cabe ao Estado de residência habitual, ainda que essa criança não seja seu nacional. Portanto, de certa forma, o direito internacional dá aqui um sinal que prescinde do conceito de nacionalidade, que era um conceito muito arraigado à soberania, à propriedade, que muitas vezes os Estados achavam que tinham sobre os seus cidadãos, e realmente agora vai buscar um conceito completamente diferente. Isto resulta, essencialmente, mais relevante, de forma mais relevante, na segunda metade do século passado. Particularmente após a Segunda Guerra Mundial. A facilidade de deslocação, a possibilidade de deslocação, as necessidades de deslocação, portanto, que muitas vezes também estão associadas a tudo isto. Portanto, esta mobilidade de que as pessoas realmente podem movimentar-se mais facilmente, é mais fácil hoje, provavelmente, se calhar, será mais rápido eu ir de avião até França, ou até Madrid, ou até Bruxelas, ou coisa assim do género, do que propriamente fazer uma viagem de carro de Évora a Bragança, por exemplo, ou de Faro a Bragança. E isso levanta também questões do ponto de vista da deslocação. E hoje, como sabem, particularmente no espaço europeu, eu coloco-me de carro a sair aqui de Évora, por exemplo, e vou até aos limites da Polónia, portanto, perto da fronteira com a Rússia, sem que ninguém me peça qualquer espécie de identificação. Portanto, esta mobilidade das pessoas também e este aligeiramento das restrições fronteiriças também veio desenvolver essa possibilidade de mudança. Essa mudança também se nota na existência de cada vez mais ligações ou casamentos entre pessoas de nacionalidades diversas e também de culturas diversas, os desequilíbrios económicos, aliás, nós fomos país migrante, país receptor, e agora estamos a ser outra vez país migrante em relação a determinadas realidades, e também verificamos hoje do problema que se nota a nível da Europa e das questões com que a Europa se está a lidar relacionadas com a imigração, particularmente dos países do Magreb e da África, que no fim de contas são um problema de todos nós, como de certa forma a União Europeia bem tem assumido. Esta própria facilidade da separação, porque, como sabem, historicamente, a possibilidade de separação ao divórcio não existiu sempre. São realidades que vários países foram tendo ao longo do tempo, mas em Portugal ela terá à volta de 40 e tal anos juridicamente reconhecida e, de certa forma, também como fator positivo, que no fim de contas tem a ver com isso, este movimento das responsabilidades parentais partilhadas, que também veio a criar exigências e pressões por parte da sociedade civil sobre os seus Estados, no sentido de estabelecer mecanismos e regras que permitissem a regulação ou impedir a deslocação ilícita de crianças e também a tutela dos direitos de visita dos progenitores em caso de separação. O Dr. João Coia já falou efetivamente destes três instrumentos, a Convenção da Haia de 80, a Convenção da Haia de 96 e o Regulamento de Bruxelas 2 bis, que têm, no fim de contas, âmbitos completamente diferentes, não só territoriais, embora sejam, eles próprios façam os três parte de um instrumento maior de proteção de crianças. Eles estão os três em vigor no Estado português, portanto, Portugal subscreveu os dois primeiros, o outro é um regulamento da União Europeia, portanto, aplica-se a toda a União Europeia, com exceção da Dinamarca, portanto, não se aplica nas relações com a Dinamarca, é realmente os três instrumentos que convém ter aqui em conta quando se falamos em aspectos civis do rapto internacional de crianças. As linhas gerais, muito rapidamente, porque elas também já foram aqui referidas, é de certa forma assegurar o regresso imediato de crianças deslocadas ou retidas ilicitamente, portanto é garantir o restabelecimento da situação alterada, fazer respeitar os direitos de guarda ou de visita nos estados que existiam no estado de residência habitual, presume que a melhor solução que tutela o superior interesse da criança, já vamos falar de onde é que resulta esta presunção, consiste em assegurar o seu regresso imediato ao estado onde tinha a residência habitual, mas ao mesmo tempo também, como estas coisas não são sempre branco e preto, há sempre zonas cinzentas, estabelece um conjunto de exceções em face de circunstâncias que não justificam o regresso. Para terem uma ideia, a Convenção da Haia de 1980, e aqui falo de forma discriminada
da Convenção da Haia de 1980, é um instrumento que foi aprovado no âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, portanto uma organização que já existe desde o princípio do século passado, cujas principais linhas são uniformização de procedimentos, para vocês verem realmente que os Estados contratantes são Estados, têm algum significado. Se olharem para aqui, logo à partida vão ver uma zona praticamente em branco, que é a zona da África, que efetivamente nos levanta grandes problemas a nível, particularmente no caso português, porque nenhum dos países com quem Portugal tem relações económicas e culturais e históricas com alguma relevância e é membro desta Convenção da Haia de 1980 e, portanto, o que levanta alguns problemas, porque não estando, estes países não estão por razões geográficas na União Europeia, não se aplica a Convenção da Haia, portanto não se aplica qualquer espécie de instrumento, depende sempre das dificuldades inerentes à cooperação a nível diplomático, com as dificuldades que isto acarreta. Só para vos dizer também que em 2014 aderiram o Iraque, a Zâmbia e o Japão, em 2015 já aderiu a Arménia, portanto, no fim de contas, nota-se efetivamente um aumento de países a aderir a esta Convenção, que também tem uma vocação internacional e universal. Os objetivos principais destes dois instrumentos, particularmente a Convenção da Haia e do Regulamento, porque eles trabalham a par e passo no caso português, realmente é dissuadir a retirada de crianças, portanto, dando a última palavra aos tribunais do Estado da residência habitual da criança antes da deslocação, portanto, sendo estes os tribunais com competência para decidir sobre as questões da guarda. Como disse há pouco a doutora Ana Teresa Leal, muitas vezes isto é esquecido e coloca-se a questão no âmbito de uma regulação e deixa-se passar o tempo necessário para fazer ativar qualquer um destes instrumentos, mas a ideia central também é evitar que os pais se sintam tentados a recorrer ao rapto parental para que o processo seja aberto perante um juiz da sua nacionalidade, na esperança de alterar a decisão preferida num outro Estado. Ainda existe muito na cabeça das pessoas a ideia de que os juízes ou as autoridades judiciárias do seu Estado nacional serão, porventura, mais compreensivas relativamente à sua situação e, por isso, haveria esta tentação de procurar retirar a criança para o Estado onde há maior conveniência em obter essa decisão. Não vou falar o que é isto do rapto parental, portanto, isso, no fim de contas, tem estas duas vertentes, ou há deslocação ilícita ou retenção ilícita. A doutora Ana Teresa Leal já explicou o que é que isso significa. Falar-vos essencialmente de alguns aspectos que têm a ver com o próprio procedimento. Nós não temos uma forma de processo estabelecida em Portugal, nenhum dos instrumentos aprovou, nem o regulamento nem a convenção, nenhuma forma de processo como é que isto ocorre. Normalmente o tribunal intervém, portanto o juiz português intervém como o juiz do Estado requerido, em que é pedido o regresso, entra através da autoridade central, como disse o Dr. João Coias, do Estado requerente, que, por sua vez, faz a análise do pedido e remete à autoridade central do Estado requerido, que, também preparando as questões, remete depois, normalmente, para o Ministério Público da secção de família e menores ou da instância local civil, da área de residência do menor, porque essa é que tem a competência interna. Portanto, imaginemos que se estava a tratar aqui de um caso do regresso de uma criança que estava com um dos progenitores, tinha sido deslocado ilicitamente, e estava com um dos progenitores aqui em Évora. Portanto, era remetido para o Ministério Público aqui de Évora, que, por sua vez, iria intentar uma ação cujo pedido essencial é o regresso daquela criança ao Estado requerido. Vamos supor, por exemplo, que era a Itália. A primeira questão que, efetivamente, o Tribunal tem que ter em conta é que, apesar de não existir uma forma de processo para isto, a forma de processo normalmente mais utilizada é a ação tutelar comum, porque tem a virtualidade, não temos outra específica, mas é a mais utilizada, tem a virtualidade de realmente ser mais maleável e mais flexível, portanto o juiz terá que adaptar essa tramitação, mas deverá ter em conta
realmente são estabelecidos prazos. E este prazo que é estabelecido é um prazo de 6 semanas, o que compreendem realmente que é um prazo muito curto para o prazo de 6 semanas após a data da participação, que permite que efetivamente o requerente ou a autoridade central do Estado requerido possam realmente pedir alguma informação sobre as razões da demora. A visão que o juiz tem que ter, particularmente o juiz português, relativamente a diligências de prova que possam ser requeridas ou possam ser determinadas, é este horizonte das 6 semanas. Não pode efetivamente prolongar de forma completamente aleatória ou completamente despropositada um conjunto de diligências a realizar que realmente este prazo de 6 semanas não seja verificado. Não quer dizer que aquilo tenha que dar ali, tenha que bater certo com as 6 semanas, não é? Se passarem as 6 semanas não caduca o processo, não há nenhuma consequência jurídica para o processo. Mas o que é entendido no fim de contas é que já houve toda a tramitação anterior relativamente ao regresso daquela criança e, portanto, o importante aqui era dar o sinal de que o objetivo é dissuadir, como eu disse há pouco, o progenitor que retirou ou reteve ilicitamente a criança e dar um prazo realmente muito curto para que o processo seja tramitado. Portanto, do ponto de vista do juiz, ele terá que ter como horizonte este prazo de 6 semanas. Portanto, acelerando a tramitação do pedido, nesse sentido, portanto, aqui o procedimento mais expedito é conferindo para caráter urgente a este processo. Não confundir com o caráter urgente que pode ser dado à decisão quando nós somos Estado requerente, que é completamente diferente. Os pressupostos são completamente diferentes. Nós aqui atuamos como Estado requerido, não atuamos como Estado requerente. Como Estado requerente, a questão pode levantar outro tipo de problemas. Quais têm sido as práticas e orientações gerais dos tribunais portugueses? Este trabalho, ou este slide, de certa forma, é tributário de um texto que está publicado na revista Lex Família, é um texto de uma colega minha, de juiz, antigamente no Tribunal de Família de Menores de Faro, atualmente na Secção de Família de Menores de Faro, a doutora Beatriz Marques Borges, que num excelente trabalho sobre a aplicação destes dois instrumentos, faz mais ou menos um resumo das práticas e das boas práticas e das boas orientações dos tribunais portugueses. Portanto, como eu já disse há pouco, estas decisões devem ser consideradas urgentes, exigindo tramitação rápida e expedita. Ela também alerta como referência para o tal prazo de 6 semanas. Os tribunais portugueses não devem pronunciar sobre as questões de fundo, portanto, não devem apreciar se há ali legitimidade para a guarda ou não. Portanto, a guarda não está em discussão. Como eu disse há pouco, o Estado que vai apreciar a questão da guarda é o Estado da residência habitual, que neste caso, sendo o Estado português o requerido, não será a partir do Estado da residência habitual. A audição da criança deve ter lugar, salvo se a sua idade ou a maturidade não aconselharem. Na Convenção de 96 há um limite temporal relativo aos 16 anos, que ela não funciona relativamente aos 16 anos, e quanto à questão da idade da criança, a nossa referência em termos legislativos internos, como sabem, é aos 12 anos, mas não quer dizer que essa audição deva ter lugar apenas entre os 12 e os 16, porque a partir dos 16 já não funciona a Convenção. Portanto, ela pode ter lugar antes dos 12, como disse a doutora Ana Teresa Leal, consoante a maturidade da criança também o justifique. Também chamar a atenção para um instrumento muito recente que entrou em vigor o ano passado, que é a Convenção Europeia dos Direitos da Criança, que também estabelece um conjunto de princípios e regras relacionados com a própria audição das crianças em processos que lhe digam respeito. Ter também em conta que as exceções ao pedido de regresso devem ser alegadas e provadas pelo requerido e devem ser objeto de interpretação restritiva, podendo até ser afastadas. E, como disse a doutora Ana Teresa, a mudança de residência para o estrangeiro depende sempre, na minha perspectiva, de acordo de ambos os progenitores, por se tratar de questão de particular importância. Portanto, aqui não se trata de uma questão à luz da nossa lei, mesmo em caso de falta de regulação, ausência de regulação, tratando-se de questão de particular importância e presumindo a lei que o exercício das responsabilidades parentais é conjunto quanto a essas questões de particular importância, a mudança de residência para o estrangeiro depende sempre do acordo de ambos os progenitores, podendo eles realmente acordar de forma diferente. Portanto, esta tal ação que eu falei há pouco, que é instaurada pelo Ministério Público, tem, de certa forma, como fundamento, a causa de pedir a deslocação ou retenção ilícitas. O pedido é o regresso, que é
a reposição da ordem e da normatividade sem discussão de mérito, de certa forma é o regresso da criança. As exceções, isto aqui já é a avaliação feita pelo juiz, devem ser limitadas ao mínimo e elas estão previstas no artigo 13 da Convenção, designadamente o não exercício do direito de custódia ou concordância com a situação gerada, perigo ou situação intolerável, contrariedade aos princípios fundamentais do Estado requerido, ou então a idade, grau de discernimento e maturidade da criança, que levem a tomar em conta a sua opinião. Também aqui ter em conta a questão dos 16 anos, que impede aqui, não é a questão da opinião, mas impede o próprio funcionamento da Convenção. De certa forma, isto restringe a situações insustentáveis e intoleráveis que impedem o funcionamento ou uma decisão de não regresso. Embora, como irão ver, existem exceções. Quais são, então, as regras que o Tribunal deve seguir? Em primeiro lugar, deve determinar se existiu uma deslocação ou retenção ilícitas. No fim de contas, é o que está lá já considerado. Caso verifique que ocorreu essa deslocação ou retenção ilícita, deve ordenar o regresso imediato desta, desde que esteja garantida a sua proteção no Estado de origem. Como princípio, deve aplicar o do regresso da criança. Esta é realmente uma orientação que é dada pela própria natureza e pela própria filosofia dos instrumentos. Para a decisão, é determinante a audição da criança e da parte que requereu o regresso, e a decisão deve ser proferida no prazo máximo de 6 semanas. Em caso de deslocação da criança para outro Estado-membro, aqui são regras que se aplicam apenas ao regulamento de Bruxelas 2 bis, a deslocação da criança para outro Estado-membro não tem qualquer efeito sobre a decisão do Tribunal do Estado-membro de origem. Portanto, isso quer dizer que não é necessário iniciar um novo procedimento, sendo apenas necessário executar a decisão do Estado-membro de origem. E a decisão torna-se automaticamente executória em todos os Estados-membros em que a decisão de retenção da criança foi proferida. Portanto, aqui há uma proteção suplementar, decorrente também das regras da União Europeia, relativamente a esta questão. Esta também é uma especialidade do regulamento, que só se aplica no âmbito das relações da União Europeia, portanto, com exceção da Dinamarca, que é que o Tribunal não pode recusar o regresso da criança ao abrigo da linha B do artigo 13, portanto, das situações insustentáveis e intoleráveis, se provar que foram tomadas as medidas adequadas para garantir a sua proteção após o regresso. Vamos supor, por exemplo, no caso que eu referi há pouco, do regresso de Évora para a Itália, que se levantava a questão, ou o requerido, neste caso, levantava a questão de que a criança, se regressasse à Itália, estaria em perigo. Nesta altura pode ser pedida uma informação via autoridade central relativamente às medidas que podem ser tomadas de proteção da criança em caso se verifique o regresso. A Itália fornece essas informações e aí deve-se ter determinado o regresso. O que tem sido entendido é que não é suficiente, por exemplo, a mera invocação dos procedimentos. Por exemplo, não seria suficiente que a Itália dissesse, bem, nós aqui temos uma lei de proteção de crianças quando estão em perigo. Não, tem que ser realmente indicados em concreto que procedimentos é que o Estado italiano iria adotar relativamente àquela criança, caso seja determinado o regresso, para garantir a sua proteção no caso de regresso. Portanto, aqui elas tinham que ser especificadas essas medidas concretas para garantir essa proteção. Na apresentação foi falado que eu sou membro da Rede Internacional de Juízes no âmbito da Conferência da Haia. O que é esta Rede Internacional de Juízes? Não visa, de certa forma, colidir nem entrar em conflito com as autoridades centrais, mas foi uma instituição informal que foi criada em 1998, no âmbito da tal Conferência da Haia, composta apenas por juízes. Em março de 2015 tinha 95 juízes, porque há Estados que podem nomear mais do que um juiz, tinha 97 juízes, de 70 Estados, e a ideia desta rede é, de certa forma, facilitar as comunicações e cooperação entre os juízes e observar os princípios de transparência e respeito pelas regras de direito interno e pela independência do Poder Judicial. Portanto, é um acréscimo ao trabalho, ou de certa forma, não visa ultrapassar o trabalho das autoridades centrais, mas visa, de certa forma, a criação de mecanismos informais, porque ele está criado ao abrigo destes três instrumentos, em que falam realmente em uso de mecanismos informais, no sentido de facilitar a comunicação, nomeadamente, por exemplo, para a concretização das visitas, para a concretização concreta de uma situação que às vezes nós pensamos, bem, determina-se o regresso e agora? Mas depois, quando se termina o regresso, há que executar esse regresso. E podemos estar a falar de jovens
com 14, 15 anos, mas podemos estar a falar de bebés. E, portanto, o regresso efetivamente tem que ser garantido em condições de segurança tais, adequadas para a idade daquela criança, que no fim de contas permitam que esse regresso se faça com o mínimo de prejuízo e que acautele o seu superior interesse. Portanto, este tipo de instrumentos que às vezes é necessário acertar de forma muito informal. O nosso meio de comunicação tradicional normalmente é o mail, que hoje em dia é o meio comum mais utilizado, tem a vantagem de ser rápido e também permitir efetivamente a documentação escrita, mas pode ser utilizado o telefone, o Skype, outro meio qualquer que vocês entendam, portanto, não propriamente através do processo. A intervenção deste juiz de ligação, portanto, de certa forma, é por solicitação. O juiz não trabalha para todos os processos, aliás, estas funções até não estão a ser exercidas em exclusividade, salvo em alguns Estados. Portanto, é obter informação sobre o estado dos processos, atos em curso e as diligências adotadas, disponibilizar ao juiz do processo o apoio necessário que ele tenha, chamar a atenção para a importância da celeridade, muitas vezes também isso é importante quando se notam algumas situações de atraso, e o cuidado que o juiz de ligação também deve ter, de certa forma, é que a última palavra e a decisão pertence sempre ao juiz do processo. Portanto, tem que atuar sempre de forma que não ocorram quaisquer interferências, ou mesmo garantir que não ocorram qualquer interferências na livre convicção do julgador. Portanto, eu não vou decidir pelos meus colegas, nem vou dar orientações quanto à melhor decisão que eles têm que dar, porque não é esse o papel. É, no fim de contas, dar as pistas para que depois a decisão lhes caiba a eles. Como eu disse há pouco, esta intervenção não está regulada, foi entendido que os mecanismos internos da legislação portuguesa, por isso é que a nomeação é feita sempre pelos Conselhos Superiores de Magistratura, e no caso português foi o Conselho Superior da Magistratura. Os nossos mecanismos internos permitem a utilização desta figura, de forma, portanto, mas a utilização por parte dos juízes é meramente voluntária, ou então muitas vezes, como irão ver, atua-se por intervenção de outras entidades. Portanto, ou por intervenção, estas nomeações são recentes, só ocorreram o ano passado, ou ocorrem ou por intervenção da autoridade central, muitas vezes, ou ocorrem por intervenção ou solicitação do juiz de ligação de um outro Estado, que pede uma informação ou uma questão qualquer relacionada com um determinado processo ao Estado português, e muitas vezes também colocando em contacto direto os juízes do processo, porque vamos supor que era o juiz daqui de Évora, que era feito o pedido através da Itália, no caso que eu referi há pouco, para facilitar o raciocínio, com o contacto do colega italiano, vamos supor que era o Tribunal de Nápoles, e depois o colega italiano poderia pôr, se fosse essa a vontade deles, o juiz de Nápoles com o juiz de Évora para acertar pormenores em relação a alguma questão que pudesse, alguma dúvida que pudesse ser suscitada relativamente a estes processos. Ou então também, por exemplo, isto mais no campo da Convenção de 96, obter informações, de certa forma, informais, no sentido de procurar saber a viabilidade para uma figura que existe na Convenção de 96, que é a possibilidade de transferência, entre aspas, porque ela não existe tecnicamente, da adoção de medidas de proteção por parte de um outro Estado de uma criança que se tenha deslocado de cá para lá. Portanto, perceberem que, efetivamente, estas questões existe uma rede muito grande de apoio. Aqui estão 4 das entidades, porque é evidente que faltam aqui, o Dr. João Coelho há pouco também já falou do papel importante que as autoridades policiais e a Segurança Social também desempenham nesta área, no âmbito das suas próprias competências, mas no âmbito da rede específica deste rapto internacional de crianças, chamar a atenção, efetivamente, aqui para a DGRSP, que é a autoridade central nesta matéria. Esta rede judiciária europeia em matéria civil e comercial funciona apenas no âmbito, e este slide é mais informativo do que outra coisa, no âmbito do espaço da União Europeia, a tal rede internacional de juízes da Conferência da Haia, e nunca esquecer também, porque muitas vezes torna-se necessário o recurso a esta entidade, e ela é diferente de todas as outras que foram faladas aqui, que é a Direção-Geral da Administração da Justiça, que no caso português é a autoridade central para as convenções sobre a obtenção de prova e citações e notificações, que muitas vezes também se torna necessário verificar. Por exemplo, se há necessidade de fazer uma verificação, se existe possibilidade de uma audição por videoconferência
para um país estrangeiro que seja parte noutras convenções ou no regulamento europeu da prova, esse pedido ou essa informação pode ser obtida através da Direção-Geral da Administração da Justiça. E era essencialmente isto que vos queria dizer. Fico à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Dr.